Olá, tudo bem? O meu nome é Natália Coelho e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados sobre o viés do direito do consumidor, ou seja, sobre o viés do CDC, né? Dos direitos dos titulares de dados que estão previstos nessa legislação. Então, de cara, se você gostou do conteúdo, gostou do tema deste vídeo, deixa o seu like ou o seu dislike aqui para que nós possamos, eu no caso, preparar um conteúdo mais adequado para você que está me ouvindo. Combinado? Vamos ao conteúdo de hoje, que é a questão do Lei Geral de Proteção de Dados e Direito do Consumidor. Como que isso se mistura e como isso será aplicável na prática, como que as empresas precisarão estarem preparadas para essa cultura que nós temos no Brasil do direito do consumidor, da judicialização de demandas que envolvem direito do consumidor. Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados tem como escopo, e eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, que ela tem como escopo o quê? Preservar e regulamentar, trazer as regras do jogo para o tratamento de dados pessoais. E o que isso significa na prática? Significa que a lei veio trazer as regras do jogo para que as empresas, os agentes de tratamento, realizem as operações com dados pessoais. Ou seja, o que essa lei veio fazer então? Ela veio dizer, olha, você realiza tratamento de dados pessoais, você é empresário, então você tem que ficar ligado, porque você tem que ter esses e esses e esses mecanismos dentro das suas áreas de negócio, dentro dos seus processos internos, para conseguir então dar uma maior segurança jurídica e uma maior segurança administrativa e técnica, sob o ponto de vista de tecnologia da informação, para os seus usuários, para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os dados pessoais que são coletados e tratados dentro da sua empresa. Então, o que isso significa na prática? Significa que as empresas precisarão adequar então os seus processos internos para seguir as regras do jogo que foram ditadas pelo legislador brasileiro na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ok, entendido isso, vamos então, a partir daí, falar sobre a questão dos direitos dos titulares de dados, né? Dos direitos dos consumidores, porque no fim das contas, nós temos a questão dos consumidores aí também na figura do titular de dados. Nem sempre eles serão consumidores, mas nós temos isso muito forte. Então, o que a legislação prevê, né? A legislação traz um rol de direitos que poderão ser exercidos, que poderão ser exigidos dos titulares de dados com relação aos agentes de tratamento. E dentro desses direitos, nós temos aí diversas possibilidades, informações e solicitações que poderão ser feitas pelos titulares de dados, desde acesso aos dados que aquele determinado agente de tratamento possui sobre aquela pessoa, fazer correção, atualização de dados, exclusão, portabilidade, enfim, são diversos direitos que estão previstos na legislação e que deverão ser respeitados e cumpridos pelos agentes de tratamento de dados. Isto significa o quê? Significa que então as empresas precisarão adequar os seus processos internos para estarem aptas a responderem, a atenderem esses direitos dos titulares de dados. Na outra ponta, nós temos a questão do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí então o CDC atuando na outra ponta. O que o CDC veio trazer? Ele veio trazer a regulamentação e as regras do jogo para a questão das relações de consumo, das relações entre a parte hipossuficiente da relação, como a legislação traz nesse conceito, que são os consumidores, e na outra ponta, os fornecedores de produtos e de serviços. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como objetivo principal, como escopo principal, fazer a regulamentação dessas relações de consumo. Por quê? Porque nós estamos vivendo cada vez mais numa sociedade de consumo. Então, nada mais justo e nada mais correto que trazer as regras do jogo para a mesa, para que todos os empresários, os prestadores de serviço ou aqueles que fornecem produtos possam estar adequados a responder e a atender aos direitos dos consumidores.
Então, como que isso se combina, então, Natália? Vamos lá entender como que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais podem se combinar ou podem estar atrelados. Aqui no Brasil, nós temos uma grande cultura da questão da judicialização de processos consumeristas. E talvez aí esteja realmente um nicho muito, uma questão muito relevante para se ter em mente e talvez até perigosa. É um tema bem controverso. Eu tô mexendo num vespeiro grande porque há quem defenda muito essa questão de que realmente os titulares de dados terão a questão da possibilidade de ingressar com ações judiciais para fazer valer os seus direitos e que talvez isso daria um descumprimento, daria automaticamente o direito a receber dano moral, o dano moral in re ipsa, que se chama, que é o dano moral presumido, ou seja, o consumidor não precisaria necessariamente demonstrar que houve um dano efetivo para que ele tivesse o seu, tenha a sua indenização de danos morais aí trazida para si, enfim, conseguida a tutela desse direito no judiciário. Nós tivemos uma decisão ainda que liminar, super importante do STF com relação a essa questão dos direitos, do direito à proteção e à privacidade, de isso ser um direito, uma garantia fundamental do ser humano, do titular de dados, do consumidor. Então, assim, a gente ainda não tem um cenário fechado, mas o que pode acontecer então? A gente pode ter a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações, nas operações de tratamento de dados. E isso vai significar o quê? Vai significar possivelmente uma judicialização ou até uma ação de órgãos como o PROCON, como o Ministério Público, atuando na Senacom, enfim, atuando aí nessa investigação, nessa interação com as empresas para fazer valer os direitos dos titulares de dados, que também são consumidores no caso desta relação, previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, com base no que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Então, num programa de adequação à LGPD é importante ter mapeado todos os processos e os procedimentos que são realizados com aqueles dados, quais dados são coletados, para quais finalidades, qual a base legal que autoriza e legitima aquele tratamento de dados pessoais, quando o consentimento for necessário, então utilizar aí a questão do consentimento para tratamento desses dados pessoais, armazenar, fazer a gestão desses direitos do consentimento é super importante e super relevante para evitar problemas de judicialização. O processo judicial é extremamente caro, moroso e traz aí um custo excessivo e pode aumentar sim o custo Brasil, que a gente chama, o custo do negócio do seu cliente. Então é importante ter mecanismos internos de gestão desses direitos dos titulares para evitar descumprimentos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, ter uma crescente de demandas judiciais, o que vai fazer ter uma crescente de despesa dentro do seu cliente, dentro do negócio que você está ali fazendo a implantação do programa de adequação à LGPD. Então, no momento em que você está estruturando um programa, é importante ter em mente outras legislações, como neste caso o Código de Defesa do Consumidor, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, para criar mecanismos internos que blindem, que facilitem e que tragam segurança jurídica para o seu cliente, certo? Neste vídeo, então, eu falei um pouquinho sobre Código de Defesa do Consumidor, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como tudo isso se mistura no dia a dia e quais são as ferramentas, os mecanismos que nós, profissionais dessa área, temos que nos preocupar, temos que estar com um olhar atento, aquela visão ampla, multidisciplinar. É super importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até agora neste vídeo, deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, ativem o sininho, porque ativando o sininho você sempre vai receber notificações dos vídeos que nós postamos aqui. Por favor, deixem nos comentários também
quais são as dúvidas que vocês têm sobre essa questão do Código de Defesa do Consumidor, dos direitos dos titulares de dados, da gestão desses direitos, como fazer isso num programa de adequação à LGPD. Deixem aqui nos comentários, enfim, até o seu feedback também, caso você não tenha gostado desse conteúdo. Por favor, é muito importante para que eu possa sempre produzir conteúdo mais qualificado e mais específico e atendendo ao que você quer assistir, a minha audiência quer assistir. Tá bom, gente? Muito obrigada, este foi o vídeo de hoje e até a próxima!